Amém, gente? Amém? Nesse momento nós vamos passar para a palavra, onde o Senhor tem ensinamento para as nossas vidas, onde o Senhor tem alinhamento, porque nós vamos ter um momento de evangelismo, onde o Senhor vai nos usar para transportar pessoas do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Amém? Aqui está o Samuel, nosso avivalista, vai trazer uma palavra. Vocês podem comemorar por isso? Glória a Deus. Amém. Vou estender sua irmã para cá, vamos orar por ele. Sim. Pai, eu oro agora por Samuel, Senhor. Eu o abençoo. Eu oro para que a sua palavra esteja gravada no coração dele e na mente dele, Pai. Eu oro para que ele venha fluir. Não será pesado, será leve. Que ele venha fluir naquilo que o Senhor comunicou para o seu coração. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Prega. Amém, pessoal. Boa tarde. Vamos lá. Quem tem fome aí? Quem tem fome de Deus, amém. Glória a Deus. Eu sou Samuel, só para me apresentar. Eu sei que muita gente já me conhece, mas quero falar um pouco sobre quem eu sou no Aviva. Eu cheguei no Aviva em 2019 e eu fiz ali meu primeiro ano no Sabin e em 2019 eu fui alcançado. E eu tinha acabado de entrar no Sabin, também tinha acabado de me reconciliar com o Senhor. Eu tive um encontro assim poderoso com a presença do Espírito Santo, onde eu fui ativado pelo Senhor no nosso Aviva Splash. E assim, cara, foi um momento onde eu me vi diante do Senhor e eu falei, eu não estou aqui à toa. O evangelho que me alcançou, eu preciso usar para alcançar outras pessoas. E eu tô falando tudo isso só para falar sobre como tem sido a minha vida aqui, porque eu acho que o mesmo motivo que a gente termina as coisas é o motivo que a gente começa. E eu sempre falo isso, eu vou terminar a minha vida do jeito que eu comecei a minha vida. Eu comecei a minha vida sendo alcançado por um movimento evangelístico dentro das escolas, um movimento missionário. Então eu espero, no mínimo, que a minha vida acabe pelo mesmo motivo. Eu descobri a causa da minha morte e eu estou muito feliz com isso. Eu acho que existem 2 dias na sua vida que são os mais importantes. O dia que você nasce e o dia que você descobre por que você nasceu. E geralmente quando você descobre por que você nasceu, você descobre pelo que você vai morrer. E eu sei pelo que eu estou morrendo. E eu quero compartilhar um pouco para vocês um pouco de palavra de Deus. A gente acredita no Aviva que a palavra de Deus ela é o nosso norte para tudo aquilo que a gente vai fazer. A gente não está aqui por um hype, a gente não está aqui porque a gente ouviu um anjo do céu e falou vai, não, a gente ouviu o próprio Jesus. A gente leu na palavra dele dizendo vai e pregue o evangelho a toda criatura, faça discípulos de todas as nações. E é por isso que a gente está aqui. O Aviva ele não é uma ideia de um homem, ele é uma resposta àquilo que Jesus nos deu como visão. Amém? Está comigo? Eu vou ler contigo hoje Lucas 7. E eu quero te fazer uma pergunta. Não sei se você vai responder, se você não vai responder, mas assim, é uma pergunta para você pensar. Se Jesus te falasse que algo é importante, se Jesus falasse, isso aqui é importante, você precisa falar disso, você ficaria calado a respeito disso? Eu acho que quando Jesus fala que algo é importante, que algo é notório, o mínimo que a gente tem que fazer é dar atenção para aquilo. E tem um caso na Bíblia em que eu estava lendo em casa esses dias e o Senhor falou, isso aqui é importante, isso que aconteceu é muito importante, lembra dessa pessoa e desse momento específico todas as vezes que você for pregar o Evangelho. E esse caso que eu estou falando é de uma mulher. E agora eu quero começar uma história com você. A gente vai agora para dentro. Eu gosto de contar história. Minha pregação eu gosto de contar história, porque eu acho que a gente conecta, né? E eu quero te contar a história de uma mulher. Todo mundo conhece Jesus, o nome que você não conhece hoje, ele é o seu Senhor e Salvador. Se você falar isso 3 vezes, acabou, pronto, tá salvo, não tem jeito. Mas Jesus, ele pregava o Evangelho, ele pregava o reino de Deus. E numa dessas vezes ele entra na casa de um fariseu, ele está pregando, ele está sendo questionado. Primeira coisa que você vai fazer quando você se levantar para pregar o Evangelho, vai ter gente questionando. Todo mundo vira teólogo, todo mundo tem as melhores respostas do mundo, todo mundo sabe toda a Bíblia, todo mundo leu 3 vezes de capa a capa e sabe mais do que você. Essa é a parada. Então quando você se levanta, em nome do Senhor, você vai ser questionado. Jesus estava sendo questionado. Falaram, olha só, você não jejua tanto quanto os discípulos do seu primo João Batista. Por que eles jejuam e os seus discípulos comem e você faz desse jeito? Então Jesus ele era muito questionado. Mas Jesus ele sabia que todas as vezes que ele era questionado, colocado contra a parede, era porque ele estava no caminho certo. Amém? Então, cara, quando você se levantar, vão te questionar. Mas se estão te questionando é porque você está no caminho certo. Você não tem que ter resposta para eles. A resposta que você tem é Jesus. Se Jesus não é suficiente, mano, então esquece.
Eu falo isso por experiência própria. Se alguém está te questionando na sua escola e a sua resposta sendo Jesus não é suficiente, essa pessoa está te perseguindo. Se ela está te perseguindo, fica tranquilo, o Senhor cuidará dela. Amém? Mas vamos lá. Certa vez Jesus ele estava pregando, sendo questionado, e um dos fariseus ele teve o desejo de falar: vou chamar Jesus para dar um rolê, para marcar um coffee time. E aí eles foram marcar um coffee time. Eu não sei se era um coffee time, se era um chá time, eu não sei o que eles bebiam na época, se era um wine time. Eu não sei, mas sei que eles estavam lá. E ele chamou para, bater aquele papo. E aí Jesus ele foi. Só que ele chegou e daquele jeito, judeuzão, entrou, beleza, você é um cara qualquer, líder de movimento. Líder de movimento tem a mesma honra que um cabrito, vem, entra, Conselho que eu digo, mas amém. E aí assim, Jesus ele entra na casa desse fariseu, e ele é extremamente bem tratado, só que não. E aí chega uma mulher. E a mulher entra, eu não sei como é que era essa cena, só sei que era a casa de um fariseu. Do nada entra uma pecadora, desesperada, se joga no chão, no pé de Jesus. Eu não sei como é que foi essa cena, não sei como é que foi a reação. No mínimo falaram: o que você está fazendo na minha casa? Com licença, alô, oi, tudo bom? Bom dia, meu nome é Simão. Saí de casa, E aí essa mulher, ela chega na casa desse homem chamado Simão. A Bíblia diz que ele era leproso. Não sei por que dá essa informação, mas amém. Vamos lembrar que ele era leproso. E ele era um fariseu e ele convida Jesus. E aí uma mulher, ela chega. E agora a gente vai ler na palavra. Eu vou ler com você Lucas 7 e... eu não sei, eu nem marquei o versículo, gente. Espera um pouquinho aí. Finge que tá rolando aqui um ambiente espiritual, vai orando. Gente, amém, achei. Lucas 7, 36. Isso aí, Lucas 7, 36. Está escrito assim: um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento ou perfume, dependendo da sua versão, e ficando atrás de seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre seus pés. E enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-os com esse perfume que ela trouxe. E quando o fariseu que havia convidado viu isso, ele falou consigo, dizendo: se esse homem fosse um profeta, saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele agora, pois ela é uma pecadora. E respondendo, Jesus falou: brother, Simão, eu tenho algo a dizer-te. E ele disse: mestre, diga. E ele falou assim: havia um certo credor, ou alguém que estava devendo, havia um agiota, havia um certo credor, e ele tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Deixa eu te explicar. Denário era tipo assim, o quanto você ganhava por dia de trabalho. Trabalhou o dia inteiro, você ganha um denário. É isso aí. Então, um devia 500, outro devia 50. Ou seja, um devia 500 dias, dá aí um ano e, sei lá, uns 7 meses, 8 meses, perto para acabar. E o outro devia 50 dias. Era tipo assim, trabalha 50 dias, o outro ia ter que trabalhar um ano e tanto. E então ele tinha esses 2 credores. Um devia 50 denários, outro 500. E, respondendo Jesus, blá blá blá, e não tendo eles com o que pagar, perdoou a ambos. Cara, isso é muito forte. Então, fala aí, Simão, quem vai amar mais esse Senhor que perdoou a dívida? E aí, na lógica absoluta, inteligência dele, falou, Simão respondendo disse: eu suponho que aquele é quem mais perdoou. E ele disse: parabéns, nota 0, parabéns, é isso. E aí ele falou, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: tá vendo essa mulher aqui? Eu entrei em tua casa e você nem me deu água para os pés, mas esta derramou lágrimas sobre os meus pés e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Tu não me beijaste, mas esta mulher, desde que entrou, não para de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas essa mulher com unguento ou com perfume ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe: os seus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começavam a dizer entre si: quem é esse que também perdoa pecados? Cara, essa história ela é bizarra. Porque o Senhor... deixa eu abrir aqui em outra passagem, mas... basicamente, essa mulher, ela... tinha um costume entre os judeus, e Jesus ele até faz isso em João 13, quando ele vai lavar os pés dos discípulos.
Ele fala, Simão, quando eu entrei dentro de casa, você nem lavou os meus pés. Isso era um lugar de, tipo assim, submissão. Quando eu lavava o seu pé, significa, tipo assim, você é mais importante que eu, você é maior do que eu honro a tua presença aqui. E ele está falando, você não honrou a minha presença, você não reconheceu que eu sou maior que você. Mas essa mulher, ela não trouxe água. Ela lavou os meus pés como sinal de submissão com o que ela tinha de mais precioso. Não foi com água, foi com perfume. Não foi com algo específico para mostrar que eu sou importante. Ela deu tudo que ela tinha. E ela enxugou com seus cabelos. Era um sinal de humildade, assim, de humilhação muito grande. E isso acontece 2 vezes na Bíblia. Acontece nessa situação e acontece também lá em Mateus 26. Eu vou ler para vocês agora. Que é uma outra situação onde isso também acontece com Jesus. E não é, às vezes a gente confunde que é a mesma pessoa. Mas não é. Mateus 26, eu vou ler agora no 13. Não sei. Vamos procurar, gente, porque eu não botei referência. Minhas referências estão na minha mochila está longe daqui. Mas, Mateus 26, versículo... Aqui, versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com perfume precioso, e derramou sobre a sua cabeça, estando ele ainda reclinado na mesa. Mas vendo isso, seus discípulos indignaram-se e disseram, qual é o propósito desse desperdício? Pois este perfume podia ter sido vendido por muito e dado para os pobres. Entendendo isso, Jesus lhe disse, por que vocês estão irritando essa mulher? Porque ela fez uma boa obra para mim. Porquanto os pobres vocês sempre terão, mas a mim nem sempre vocês vão ter. Pois derramando ela esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. E olha esse versículo. Na verdade, eu vos digo que onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo, também será contado o que essa mulher fez, para a memória sua. Lembra que eu te falei, quando Jesus fala que algo é importante, algo é muito importante. Ele está falando que a gente não pode pregar o evangelho sem falar dessa mulher. A gente não pode anunciar o evangelho sem lembrar do que essa mulher fez. Ou seja, o que ela fez foi muito importante para Jesus. O que ela fez foi memorável para Jesus. E agora você me pergunta, o que ela fez? Ela desperdiçou aos pés de Jesus. E para você essa palavra pode ser horrível. Talvez você, como eu, teve pais que falou, come essa comida, não desperdice, senão você vai apanhar. Ou senão você não vai ter sobremesa. Desperdício é ruim. Desperdício é ruim pra gente. A gente aprendeu que desperdiçar é feio. O Papai do céu não gosta. Mas Jesus está falando que essa mulher fez algo muito importante. Ela fez uma boa obra para Jesus. Ela desperdiçou aos pés dele. E um dos discípulos, ou todos os discípulos perguntam, Senhor, qual é o propósito desse desperdício? E o que eu quero falar com vocês hoje é, se a sua vida não tem cheiro de desperdício, então a sua vida não agrada ao Senhor. Se a tua entrega, se o modo de vida que você está vivendo, as pessoas ao redor não olham para você e falam, por que você está desperdiçando a tua vida nisso? Então provavelmente você está um pouco fora daquilo que é o padrão do reino para viver. Porque a gente aprende desde a escola que a gente precisa reter coisas. Mas a gente aprende com o evangelho que a gente cresce à medida que a gente esvazia de coisas. Jesus aprendeu pelo tanto que ele se esvaziou de si. Nós precisamos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Como? Sendo ele Deus, não usurpou o trono, mas esvaziou de si. Então eu quero perguntar para você hoje, a sua vida tem sido marcada pelo quanto que você retém ou pelo quanto que você desperdiça para Jesus? Porque você pode perguntar, não, eu até vou gastar minha vida, mas tem que ter um propósito. Essa mulher, ela tinha um propósito. O propósito dela se chamava Jesus Cristo está aqui e daqui a pouco ele pode não estar. É a minha única chance de estar com ele e se eu estou com ele, eu dou tudo que eu tenho. E eu quero te levar para esse lugar agora de pensar, será que eu tenho gastado a minha vida ou será que eu estou guardando a minha vida? Será que eu estou entregando a minha vida ou será que eu estou guardando para mim? Porque vai ter um dia em que eu finalmente vou, primeiro eu vou resolver a escola, primeiro eu vou resolver a faculdade, primeiro eu vou resolver o casamento e aí depois eu vou. Depois o Senhor pode me enviar para onde Ele quiser.
depois eu vou para as nações, depois eu vou fazer a vontade de Deus. Mas no momento, deixa eu só arrumar minha estabilidade. Se você está no Evangelho, estabilidade não é uma palavra para você. Não combina. Não faz sentido. Não tem nada a ver contigo. A gente procura se agarrar à estabilidade. O lugar mais seguro que você pode ter é firmado em Cristo. Ele é a sua rocha. Tudo que te oferece segurança, além disso, é mentira. Não tem lugar mais seguro. Dentro do barco, se Jesus não estivesse lá, não seria seguro. Se Jesus está andando sobre as águas, a coisa mais segura que você pode fazer é se lançar de cabeça no meio do mar agitado. Porque não é sobre o ambiente, é sobre quem está nele. Então, hoje eu quero falar sobre isso. Será que o nosso Evangelho, ele tem prometido para a gente uma estabilidade, aquilo que eu vou ganhar se eu seguir Jesus ou aquilo que eu vou perder? Porque se a primeira coisa que vem na tua memória com o Evangelho você fala, eu ganhei algo precioso, então você está um pouco fora. Quando eu penso em Evangelho eu falo, eu perdi muita coisa que eu achava preciosa. Porque eu encontrei aquilo que de fato tem o valor. Eu achei a minha pérola no campo. Eu achei o meu tesouro escondido. E eu vendo tudo. Eu vendo tudo. Então hoje você não está aqui para oferecer para essas pessoas uma esperança vazia. Talvez o evangelismo seja pesado para você porque você acha que você está tentando oferecer para alguém algo que vai competir com os ídolos do coração das pessoas. E não é. Jesus não está disputando lugar. Você não vai virar para alguém e falar, cara, eu preciso te oferecer Jesus porque Jesus ele é mais importante do que o vício que você tem. Porque Jesus é mais legal do que isso que você está vivendo. Porque Jesus ele é mais. Não, Jesus não é mais. Jesus é o único. E quando você está diante dele, você dá tudo. Você entrega tudo. Então hoje eu quero que a gente entre nesse lugar, sabe? De entender, cara, é tudo. E vão perguntar para você, qual é o propósito? Jesus. Qual é o propósito? Ele. A sua vida tem muito mais valor na visão dos outros. Mas agora, ir para Cristo. Cada um de vocês aqui pode falar um pouco da sua vida e eu vou te apontar cada uma das características de vocês que faziam vocês crescerem muito e serem grandes diante dos homens. Porque a vida de vocês tem muito valor. Vocês podem fazer muita coisa. Vocês são jovens. Por que vocês não fazem um melhor concurso? Por que vocês não arrumam um melhor emprego? Esquece esse negócio de Aviva, vai estudar 24 horas. Você vai ganhar o salário de um médico. Esquece esse negócio de pregar, cara, se você, ao invés de estar no Aviva, você estudasse na hora do recreio, cara, olha o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter um perfume muito precioso, você vai ter dinheiro. E quando você realmente tem um encontro com Jesus, você vai pegar tudo, jogar na mesa e falar, eu não quero isso, eu encontrei aquilo que realmente importa. Todo mundo que cresce, a medida do crescimento delas é a medida daquilo que elas vão entregar para Jesus. Então a gente sempre fala muito isso. Eu estou ganhando, eu estou crescendo. Por quê? Porque quanto mais eu cresço, mais eu entrego para o Senhor. Mas eu quero um diploma dessa universidade aqui. Beleza, é esse diploma que você vai entregar para Jesus. Não crie metas no seu coração de algo que você sabe que vai disputar lugar no seu coração. E quando Jesus te pedir, você não vai ter coragem de dar. Só peça ao Senhor aquilo que você vai ter coragem de entregar para Ele. E é tudo ou nada. Então hoje eu quero que a gente vá e anuncie essa mensagem. Porque eu acredito que aqueles que mais são perdoados são aqueles que mais amam. Aqueles que mais devem são aqueles que mais se apegam a Jesus. Então nesse momento eu quero te convidar a fechar os seus olhos, se você sentir à vontade. E começar a lembrar, Senhor, o que eu ainda preciso entregar ao Senhor? O que eu ainda preciso quebrar? O que eu ainda preciso desperdiçar no Senhor? O que é que na minha vida tem disputado lugar no seu coração? O que é que na minha vida tem roubado a minha adoração? Será que eu estou olhando demais para mim? Porque a medida do teu esvaziamento hoje vai ser a medida de pessoas que vão receber daquilo que tem na sua vida. É à medida que você se esvazia que Cristo ele toma espaço. Então hoje, Jesus, nós queremos esvaziar o nosso ser, para que outras pessoas se alimentem de nós. Nós não queremos reter nada, Senhor.
Nós não queremos nos ensimesmar, nos encher de nós mesmos, Senhor. Nós derramamos aquilo que nós temos de mais precioso diante de Ti, Senhor, para Te seguir, Pai. Porque não há nada mais precioso, não há ninguém mais importante do que o nosso Senhor. E é esse que nós vamos anunciar, Pai. Nós honramos a Sua presença, Senhor. Nós honramos a Sua presença, Senhor. Não nos dê nada além de amor por vidas, Pai. Não nos dê nada além de amor por almas, Senhor. Não abra os nossos olhos para nada, a não ser as pessoas que o Senhor quer alcançar nesse lugar. Nós Te damos tudo, Pai. Nós Te damos tudo, Pai. Nós Te entregamos tudo, Pai.